Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de crime e suspense chamado Burn. O filme começa com Melinda estacionando em um posto de gasolina. Ela sai do carro para fumar e então se aproxima de um homem que está abastecendo. Ele está fumando um cigarro e Melinda o avisa sobre o perigo de fumar perto das bombas de combustível. Infelizmente, o homem não se importa com isso. Ela garante a ele que o problema não é o ato de fumar em si, mas o lugar que ele está fumando. O homem vira e grita com ela, dizendo que ele não é um idiota e não vai enfiar o cigarro na bomba de combustível. Ela então deixa o homem e entra na loja do posto. Sheila, a caixa, diz a ela que precisa que limpe os banheiros, pois uma outra funcionária se esqueceu de limpá-los. Ela concorda em fazer isso e troca de roupas. Antes de começar a limpeza, ela se aproxima de um cliente que está olhando os lanches e diz a ele que os de pistache são muito bons e oferece a ele um reembolso se ele não gostar. Ela diz a ele seu nome, mas ele nem dá atenção. Enquanto limpa os banheiros, podemos ver que Melinda está olhando fotos de um policial no posto de gasolina. Um homem entra para usar o banheiro e repreende Melinda, dizendo que esse é o banheiro masculino e ele não pode usar enquanto ela está lá. Em seguida, Sheila está assistindo a um vídeo onde mulheres executam passos de dança com seus traseiros. Ela tenta fazer Melinda imitar as mulheres do vídeo só para gravar um vídeo dela e postar na internet mais tarde. Enquanto isso, um homem suspeito chega ao posto. Depois, um idoso entra e insiste em falar com Sheila, ignorando Melinda. Ele diz que seu nome é Fred e eles conversaram 2 dias atrás. Sheila estava reclamando de dor nos pés e Fred resolveu comprar para ela palmilhas mais confortáveis. Porém, a mulher sabiamente recusa o presente de um idoso estranho que vem toda a noite só para ficar olhando para ela. A mulher faz questão de deixar claro que não quer nada com esse idoso. Entretanto, Melinda aceita o presente por ela. Fred sai triste, mas Melinda o para no caminho para dizer a ele que as palmilhas servem perfeitamente em seus sapatos, tentando animar o idoso. Em seguida, o homem suspeito que parou antes sai do carro e esconde o revólver na parte de trás das calças. O nome desse homem é Billy. Melinda se apresenta para ele e ele pergunta se há outra pessoa trabalhando na loja. Lá dentro, ele procura por cigarros e um carro de polícia aparece. Esse é o policial que aparecia nas fotos que Melinda estava olhando mais cedo. Os dois se conhecem. Billy os observa de dentro da loja e acaba chamando a atenção de Sheila, que vai até ele e pergunta se precisa de alguma ajuda. O homem diz que está olhando preservativos. Ela comenta que ele está fazendo isso por 5 minutos e então o ajuda a escolher. Lá fora, Melinda pede ao oficial Lou para levá-la em um passeio com a nova viatura. Ele recusa o pedido dela, pois seu cronograma policial é rígido e ela brinca sobre ser presa propositalmente para que ele pudesse levá-la. O homem então promete levá-la para um passeio mais tarde e entra para tomar um café. Billy vai ao banheiro enquanto o policial Lou está no caixa. Ele tenta fazer piadas a respeito de pílulas para sem vergonhice que estavam no balcão. Nesse momento, Sheila percebe que Melinda está tirando fotos do policial novamente e chama a atenção dela. Melinda acaba deixando seu telefone cair e o policial diz que quebrou a tela de seu telefone também. Durante esse momento, ele recebe uma chamada pelo rádio e sai imediatamente da loja. Sheila então humilha Melinda por tirar fotos escondidas de pessoas e a chama de esquisita. Melinda então sai para fumar um cigarro, mas quando ela volta, acaba ficando sob a mira do revólver de Billy. Ele ordena que ela fique ao lado de Sheila e diz que não está lá para machucar ninguém. O homem explica que precisa do dinheiro, já que pessoas estão atrás dele e querem matá-lo. Sheila está cansada dele falando e pede a ele que se apresse com um roubo. Ele exige todo o dinheiro do caixa e do cofre. Sheila diz que não tem a chave do cofre, apenas a gerente, e no caixa tem menos de $100, pois as pessoas não pagam mais com dinheiro. Em seguida, ela pergunta se aquela é mesmo uma arma de verdade. Irritado, Billy efetua um disparo. Melinda pergunta se aquele dinheiro vai ser o suficiente para Billy pagar sua dívida com os motoqueiros que estão o perseguindo. Do nada, ela decide ajudá-lo a obter todo o dinheiro do cofre. Enquanto ela está pegando o dinheiro, 2 clientes entram. Billy manda Sheila não tentar fazer nada. Enquanto isso, Melinda se olha no espelho e desabotoa sua camisa para atrair a atenção de Billy. Quando o cliente que chegou vai pagar, Sheila tenta passar um bilhete
com um pedido de ajuda para ele. Porém, Melinda aparece do nada e amassa o papel. Assim que os clientes saem, Billy caminha para o balcão pedindo a bolsa de dinheiro. Melinda hesita e pergunta para onde ele vai depois de tudo isso. Por mais incrível que pareça, a mulher quer ir embora com ele. Billy não quer levá-la e eles começam a discutir sobre o dinheiro, até que Billy decide tomar a mochila dela. Antes que o homem saia, Sheila acaba o xingando, dizendo que ele é um covarde que tira proveito de mulheres só porque tem uma arma. Billy perde a paciência e puxa Sheila para fora do balcão. Ele ordena a Melinda que feche as portas e dê a ele o telefone dela. O homem então leva Sheila para uma das salas no fundo da loja, enquanto Melinda caminha para a frente da loja, parecendo muito triste. Ela abotoa a camisa, pega o café quente e derrama em sua própria mão, demonstrando gostar da sensação. Em seguida, ela caminha para a sala dos fundos, joga o café no rosto de Billy e o desmaia com um extintor de incêndio. Entretanto, durante o processo, Billy acabou apertando o gatilho sem querer, tirando a vida de Sheila. Quando Billy acorda, ele percebe que Melinda limpou tudo e envolveu o corpo de Sheila em uma lona. Ele afirma que não tinha intenção de matar ninguém, e quando tenta se levantar, percebe que está amarrado a uma cadeira. A mulher o levanta e senta na frente dele calmamente, sem dizer nada. Depois ela pergunta por que ele não a levou. Billy explica que toda a situação é muito complicada, dizendo que não queria pôr ninguém em risco, apenas levar o dinheiro. Ele pergunta se ela chamou a polícia, mas ela diz que não. Ele diz que ela agora é cúmplice dele e também diz que não pode levá-la, pois a polícia acabaria achando que eles eram uma equipe. Ela então diz que eles estavam na mesma equipe desde o início. Billy tenta convencê-la de que ele não acreditou nela quando a mulher pediu para ir junto com ele. O homem pergunta se ela está infeliz com a vida, já que está trabalhando em um posto de gasolina. Melinda então começa a contar sobre os benefícios sociais dos postos de gasolina. Depois de pedir um cigarro, Billy diz que seu rosto está doendo muito e ela vai pegar alguns analgésicos, enquanto vemos um cliente tentando entrar na loja. Ao voltar, eles falam sobre o plano de ir embora juntos. Melinda diz a Billy que quer ir embora com ele, mas não sabe o que dizer para seu namorado. Billy parece surpreso com isso e ela pergunta se ele ainda está com dor. Ela então dá os analgésicos para ele, mas acontece que, na verdade, ela deu intensificadores sexuais para ele ao invés dos analgésicos que ele pediu. Melinda então explica que ela sabe que ele estava mentindo e que não iria embora com ela. Enquanto isso, ela abre as calças dele e o venda com fita adesiva. Em seguida, ela começa a violentá-lo. De alguma forma, ele se liberta e tenta correr para pegá-la, mas acaba batendo a cabeça contra o armário e desmaiando. Melinda sai com o dinheiro e parece desorientada. Ela finalmente deixa o cara que estava batendo na porta mais cedo entrar. Enquanto ele reclama da falta de café, ela demonstra querer tirar sua própria vida com aquela arma, mas desiste logo em seguida. A mulher começa a chorar e pede para que o homem a deixe sozinha. Em seguida, ela tenta ligar para a polícia, mas o namorado de Sheila entra na hora e pergunta pela mulher, porém Melinda diz que ela já saiu. Ele tenta ligar para ela e consegue ouvir o telefone vibrando no chão. O homem fica desconfiado, pois sua namorada não consegue ficar 2 minutos sem o telefone dela. Melinda diz a ele que Sheila foi com um homem para um motel. Por mais incrível que pareça, ele acredita em sua mentira e vai para o motel mais próximo. Tentando esconder as evidências, ela corre para o lado de fora e pega uma pá, porém a gangue de motoqueiros chega ao posto de gasolina. Eles perguntam se algo aconteceu naquela noite e descrevem Billy, perguntando se ele estava por perto ou não. Melinda pergunta se eles fazem coisas ilegais, como livrar-se de corpos. Quando um deles tenta entrar, ela aponta uma arma para eles e eles também apontam armas para ela. O chefe do bando ordena que eles abaixem as armas, pois há câmeras em todos os lugares. Ele diz que vão dar uma olhada ao redor e se eles não o encontrarem, voltarão ao posto. Assim que eles saem, ela volta para tentar apagar as imagens das câmeras, mas não consegue abrir o compartimento. A mulher então sai para fumar e tem a brilhante ideia de queimar tudo. Ela enche 2 garrafões com gasolina e os leva de volta à loja. Enquanto ela está se preparando para derramar a gasolina em todo o lugar, o policial Lou entra com a arma apontada para ela. Ele pergunta se ela viu alguém suspeito e explica que o carro de Billy é o carro roubado que ele estava procurando. As chaves ainda estão na ignição, então o motorista deve estar por perto. O homem quer verificar as imagens das câmeras, mas Melinda diz a ele que só a gerente tem as chaves, então ele decide ligar para ela. Enquanto ele está no telefone,
a mulher pega o revólver e explica que de fato viu alguém suspeito. Ela diz que o homem suspeito saiu para um motel em um Jeep verde. Em seguida, o oficial Lou faz uma varredura rápida na loja. Melinda fica realmente triste, quase chorando, enquanto ele verifica todos os cômodos na parte de trás da loja, mas não encontra nada de errado. A mulher fica surpresa com isso e esconde rapidamente a arma que ela ia usar para atirar nele. Em seguida, ele dá a ela seu número de telefone e sai para verificar o motel. Depois disso, Melinda verifica o quarto dos fundos e também encontra a sala vazia, com os lacres que ela usou para amarrar Billy no chão. Ela então prossegue com seu plano de queimar o posto. Depois de derramar gasolina em tudo, ela ouve algumas batidas estranhas no fundo da loja e as luzes se apagam. Ela não consegue sair, pois a porta só funciona com energia elétrica. Billy está de volta à loja gritando com Melinda. Ela avisa sobre a gasolina no chão e ameaça queimar tudo. Do nada, o namorado de Sheila aparece batendo na porta da frente. Ela tenta escapar pelos fundos da loja, mas Billy já saiu de lá e bloqueou a saída com uma lixeira. Billy vai pra frente e diz ao namorado de Sheila que Melinda enlouqueceu e matou a mulher. Enquanto ele está de costas, Billy o ataca por trás e acaba o matando com a bomba de ar. Ele então rouba o carro do homem. Enquanto Melinda liga para o policial Lou, do nada Billy aparece com o carro e quebra a porta da frente. Ela tenta se desculpar com ele, mas o homem quer vingança e puxa o gatilho. A arma havia caído na gasolina antes, mas ele não sabia. Então, o disparo faz com que a arma pegue fogo. Assustado, ele a deixa cair e o incêndio começa assim que a arma toca o chão. Billy começa a pegar fogo. Melinda consegue escapar, mas queima suas pernas. Na saída, o policial Lou chega e pede desculpas por não ter ficado lá com ela. Em seguida, ele diz que vai fazer de tudo para ajudá-la. O filme termina com Melinda perguntando se ele realmente faria tudo. Earth Rescue Day. O filme começa em algum lugar na China, onde as pessoas estão paradas em um engarrafamento e vemos um pai com seu filho em um carro. O jovem ser humano abaixa a janela para aproveitar o ar fresco, mas rapidamente percebe que algo está errado quando vê diversas coisas sendo levantadas em pleno ar. Todas as pessoas se reúnem do lado de fora enquanto olham para o céu e veem todos os edifícios sendo puxados para a atmosfera em direção a uma criatura gigantesca. As pessoas ficam atordoadas de medo enquanto assistem ao enorme monstro devorando tudo, fazendo-os correr da área imediatamente. A criatura gigante voa mais perto da cidade e começa a enviar diversos organismos de seu corpo e eles caem como meteoritos. Esses monstros caem na cidade e devoram rapidamente todos que estão à vista. Faye, o jovem do carro, acorda de seu pesadelo recorrente após ter de alguma forma sobrevivido ao primeiro evento. Ele agora é um homem adulto que vive dentro da cidade subterrânea construída pelos sobreviventes. Os humanos têm encarado a enorme criatura que agora chamam de Kraken por mais de 20 anos. Eles planejam usar um gigantesco objeto capaz de lançar energia pura contra o monstro para finalmente acabar com essa situação. Porém, isso não interessa a Faye nem um pouco, já que ele agora trabalha pegando itens no mundo da superfície. Ele faz isso ao lado de sua amiga chamada Sassá, a quem ele deve muito dinheiro. Para conseguir pelo menos uma parte desse dinheiro, Faye decide ir até um, digamos, emprestador de dinheiro em sua cidade, conhecido como Zu. Ele tenta vender a esse homem os itens que ele pegou. No entanto, o homem está extremamente zangado com Faye por lhe vender doces vencidos que ele deu à sua filha, fazendo-o aparecer irreconhecível. Os homens tentam incendiar o rosto do homem, mas Faye consegue enganá-los, os distraindo com um brinquedo alienígena, permitindo-lhe escapar da área temporariamente. O homem consegue correr, eventualmente escalando o prédio e conseguindo chegar até o telhado, porém é rapidamente interrompido pelos homens liderados por Zu. O grupo estava esperando por ele o tempo todo. Os homens se aproximam de Faye fazendo-o pular do telhado, mas eles ficam surpresos ao ver que Faye ainda está vivo. Acontece que Sassá foi capaz de salvá-lo bem a tempo, permitindo que Faye escapasse e ainda tirasse onda com a cara dos inimigos. Os dois continuam se afastando da área, mas logo percebem que os homens estão os seguindo. Sem outra escolha, Faye decide assumir o controle e correr para o mundo da superfície para tentar escapar. Ambos os veículos voam pelos edifícios vazios enquanto os homens continuam atrás deles. Faye percebe
percebe que o perigo está próximo conforme os sistemas de alerta são ativados e vários monstros partem para cima do veículo tentando devorar a todos. Os homens também são atacados por criaturas alienígenas que conseguiram eliminá-los um por um, enquanto são arrastados para fora do carro, deixando Zu como o único vivo. Faye vê que o homem está em apuros e decide virar o carro enviando todos os alienígenas para longe a fim de se aproximar e resgatar o homem. Ele passa o volante para Sassá e abre a porta lateral. Os dois veículos se alinham, permitindo que Zu pule para longe das criaturas alienígenas e segure Faye no último momento, conseguindo escapar do fim de sua existência. Antes que possam relaxar, o carro perde o controle na manobra e colide contra edifícios próximos. Felizmente, eles são capazes de sair ilesos do veículo, mas rapidamente percebem que algo está errado ao ver uma criatura assustadora atrás de Sassá. Faye salva sua amiga enquanto Zu joga um concreto na criatura alienígena, mas sua tentativa não foi eficaz. Eles correm enquanto o monstro os segue de perto, eventualmente se jogando contra eles para retirar suas vidas. De repente, vários agentes vestindo roupas mecânicas aparecem e enviam diversos disparos sem parar. Eles são capazes de segurar os alienígenas temporariamente, mas o monstro é capaz de agarrar um dos agentes e o arremessar. O líder da equipe vê isso e aproveita a chance para avançar com uma vara de metal, saltando no ar e atravessando a criatura bem na boca, mantendo-a presa no chão. O homem rapidamente salta para fora do caminho enquanto seu companheiro aponta um grande objeto letal para o alienígena, dando um disparo poderoso que evapora o monstro. Acontece que os agentes estão na verdade em uma missão para uma cidade onde eles planejam enviar um objeto letal experimental no Kraken, utilizando um enorme lançador que está localizado nessa cidade. No entanto, sua missão corre o risco de falhar, pois seu transporte foi danificado pelas criaturas alienígenas, deixando-os isolados na área. Depois de conversar, os agentes descobrem que eles estão, digamos, pegando coisas dos outros sem autorização. Para evitar perder sua liberdade, o grupo não tem escolha a não ser concordar em ajudar na missão, doando seu carro e ajudando os agentes, até que o objetivo seja concluído. A equipe sobe no veículo e começa a se mover em direção à cidade, mas antes que possam relaxar, uma forte vibração é sentida em todo o carro. O mesmo carro então começa a se elevar no ar e as pessoas logo percebem que estão sendo sugadas pelo enorme Kraken. Sem outra escolha, Sassá decide alterar o sistema elétrico interno do carro para dar um impulso temporário enquanto todos agarram suas mochilas a jato. O veículo é levado até a boca do monstro antes do sistema entrar em ação, mal permitindo que as pessoas escapem do poderoso campo gravitacional. A equipe é capaz de voar para longe o suficiente do Kraken antes que o carro exploda, o que impulsiona todos em direção ao solo. Eles conseguem escapar do perigo e pousar em um depósito de sucata. No entanto, antes de sair da área, todos começam a ouvir ruídos estranhos e veem que vários insetos estão rastejando para fora de uma estátua gigante. A equipe dispara rapidamente seus objetos letais enquanto é cercada pelas criaturas, mas um dos agentes dispara o maior objeto letal contra os inimigos, acabando com a escultura inteira de uma vez só. Quando pensam que a luta acabou, numerosos alienígenas começam a investir contra eles. Percebendo que estão em desvantagem numérica, o capitão manda as 3 pessoas em direção à estação de metrô enquanto ele segura os monstros que se aproximam. Eles usam o grande objeto letal para limpar o caminho e imediatamente correm para se abrigar, porém o solo começa a se mover, forçando as pessoas a parar. Todos olham em choque enquanto um monstro alienígena enorme surge do subsolo e ruge para os humanos. A tenente tenta atraí-lo para longe. Ela consegue escapar da investida do monstro enquanto desliza pelo chão, mas quando tenta disparar, a criatura imediatamente a empurra para longe. O monstro logo alcança os personagens principais e agarra Faye. A criatura se lança para eliminá-lo, mas Faye é capaz de sobreviver no último momento, enquanto os outros agentes correm em seu resgate. A equipe se reúne mais uma vez e tenta correr para se abrigar, enquanto um dos agentes corre em direção ao monstro para tentar distrair a criatura. O alienígena investe contra o homem e no processo joga seu objeto letal para longe. Ele tenta escapar da área, mas o monstro o atravessa bem no peito e o levanta no ar enquanto todos assistem. Não querendo abandonar sua missão, o homem grita para que todos saiam e usa sua própria vida para concluir seu objetivo. As pessoas entram no túnel subterrâneo, mas os agentes foram afetados pela perda de seu amigo. Um dos
dos homens chega a culpar os personagens principais por perder seu companheiro de equipe. No entanto, o capitão interrompe e diz que eles têm que terminar a missão juntos ou seu amigo teria perdido a vida por nada. Faye percebe o quão ruim está a situação e oferece um caminho mais seguro para a cidade que ele costuma usar para buscar por itens. As pessoas então continuam em frente num pequeno túnel. De repente, a equipe começa a ouvir uma forte vibração do lado de fora e vários alienígenas lançam-se das paredes enquanto tentam tirar as vidas dos humanos. Eles continuam evitando os monstros por trás das paredes, eventualmente chegando à cidade, mas ficam chocados ao ver que todo o local já foi obliterado pelas criaturas. A equipe caminha em direção ao centro populacional apenas para ver que todos perderam suas vidas. Eles encontram o corpo de um agente e ouvem o rádio chamando em busca de apoio, e o capitão responde imediatamente. Todos na base ficam surpresos com a sobrevivência deles. Rapidamente dizem aos agentes que o Kraken estará sobre a cidade em 30 minutos. Essa será a única chance da equipe de investir contra o alien antes que ele espalhe ainda mais monstros no planeta. Isso provavelmente eliminará a população restante. O grupo sai imediatamente para a estação de objetos letais, mas Faye e o capitão são separados dos outros quando caem nos edifícios abaixo. Felizmente, o agente é capaz de proteger o personagem principal usando seu traje mecânico, e o homem diz aos outros que eles devem ir separadamente para a estação a partir de agora. Faye consegue puxar o capitão, mas o monstro alienígena chega, fazendo-os correr e chegar à borda do edifício. O monstro força os humanos a pularem para o outro lado enquanto ele salta também. Os dois conseguem agarrar a borda do edifício enquanto o monstro cai no abismo e começam a escalar para chegar até a estação. Ao mesmo tempo, as outras pessoas chegam na entrada da instalação de lançamento, mas rapidamente percebem que as portas estão fechadas e os fios elétricos estão rasgados. Sassá tenta consertar os circuitos quebrados para abrir os portões, mas inúmeras criaturas alienígenas estão vindo e os agentes tentam segurá-los. Sassá finalmente consegue consertar a conexão, mas quando Zu tenta ligar o interruptor, a corrente elétrica o afasta da alavanca e o queima no processo. O homem tenta mais uma vez usando seu braço robótico e consegue mover o interruptor, mas a alavanca cai imediatamente depois que ele solta. Enquanto isso, os agentes são rapidamente cercados. Quando estão prestes a perderem suas vidas, o monstro é derrubado pelo capitão, que chegou para dar apoio ao lado de Faye. O grupo combina seu poder de fogo e retém os alienígenas temporariamente. Zu percebe que ele deve se sacrificar para segurar a alavanca enquanto empurra Sassá para fora da sala. Faye corre em direção à porta e diz ao homem para parar, porém Zu só quer que o personagem principal prometa a ele que cuidará de sua filha. O homem agarra o interruptor e puxa a alavanca para baixo enquanto recebe diversas descargas elétricas. Os agentes são empurrados para trás pela horda infinita de monstros enquanto a enorme porta abre lentamente. Ao tentar salvar a tenente, o amigo da mulher é atravessado nas costas pela criatura. Percebendo que está mortalmente danificado, o homem diz a eles para correr e planeja sacrificar-se para que sua equipe possa escapar e terminar a missão. O capitão concorda com seu plano e traz todos para dentro da porta. O agente olha para seus amigos uma última vez antes de soltar seu objeto letal e explodir a si mesmo junto dos monstros. O grupo está com o coração partido pelos sacrifícios de seus amigos, mas também sabem que tem que destruir o Kraken para salvar a humanidade. Eles partem em direção ao enorme objeto letal enquanto a criatura gigante se alinha bem no topo da cidade. O capitão coloca o outro objeto letal experimental no dispositivo de lançamento. A base então começa a desviar toda a energia de cada cidade restante para eles. A enorme máquina começa a acender à medida que conjura enormes quantidades de energia e dispara o feixe de laser direto para o céu. O feixe toca diretamente o Kraken, fazendo com que o monstro grite enquanto sua barriga é rasgada, deixando um enorme buraco em seu corpo. No entanto, o sistema começa a apresentar defeitos rapidamente, pois tem problemas para manter a enorme saída de energia, eventualmente desligando os lasers e permitindo que o alienígena sobreviva. Percebendo que eles falharam, a sede não tem escolha a não ser dizer às cidades para se prepararem para a investida do alienígena, e todos correm por suas vidas. O capitão diz a todos para não se arrependerem, pois fizeram seu melhor, mas Faye de repente diz a todos que sua missão ainda não acabou. Ele explica que mesmo sem a capacidade de atingir diretamente o enorme Kraken, eles ainda podem ser capazes de entregar o objeto letal experimental diretamente na boca da criatura manualmente. Isso exige que eles lancem um veículo para o céu usando o grande lançador. Porém, para gerar energia suficiente para a decolagem, todas as cidades devem enviar energia
energia juntas, deixando-as vulneráveis a futuros ataques se o plano falhar. No entanto, o comandante decide arriscar, pois a humanidade seria dominada pelas criaturas se não destruíssem o Kraken antes que ele pusesse mais ovos. As cidades começam a despejar toda sua energia em direção ao lançador, quando todas as luzes são apagadas em torno das pessoas. O capitão decide fazer uma resistência final novamente às hordas de alienígenas, enquanto ele continuamente dispara contra os inimigos que se aproximam, tentando ganhar o máximo de tempo possível para Faye. O personagem principal é capaz de embarcar no veículo e se prepara para o lançamento, enquanto o agente é finalmente dominado pelos monstros, causando uma grande explosão nas instalações abaixo. Faye vê o sacrifício do capitão e avança em direção ao monstro gigante enquanto se lança para o céu, eventualmente passando pelas nuvens enquanto tenta desesperadamente escapar da enxurrada de ovos de monstros. Ele tenta se esquivar de todos, mas finalmente é tocado por um deles no último momento, o que faz com que todo o veículo exploda enquanto seus amigos assistem em estado de choque. No entanto, o homem é capaz de sobreviver ao pular em uma prancha voadora. Faye é capaz de se esquivar dos monstros e pular sobre as criaturas enquanto segue em linha reta para o enorme Kraken, e o monstro começa a abrir sua boca gigante. O homem aproveita a chance e agarra o objeto letal, jogando-o em direção ao monstro quando a energia interna começa a brilhar, fazendo com que a eletricidade se forme conforme se aproxima da criatura. O objeto causa uma grande explosão dentro da boca do monstro e o Kraken é completamente eliminado pela energia, transformando-o em 1 milhão de pedaços, enquanto Faye também é consumido pela onda de choque. As luzes nas cidades começam a voltar à medida que as pessoas percebem que a criatura gigante se foi. Isso elimina os alienígenas restantes também, permitindo que a humanidade triunfe depois de tantos anos. No entanto, Sassá fica triste ao perceber que nunca mais verá seu amigo. Mais tarde, as pessoas da cidade começam a sair do subsolo enquanto se preparam para colonizar a superfície mais uma vez. Sassá está feliz que a humanidade finalmente está voltando ao normal, mas ela não pode evitar sentir uma tristeza dentro de seu coração. Ela caminha em direção ao local onde costumava encontrar seu amigo e fica surpresa ao ver algo que ela não esperava. Um veículo familiar chega à plataforma. Faye conseguiu sobreviver à explosão e os dois finalmente se reúnem enquanto voam em direção à superfície onde um novo futuro começa. Então, o que vocês acharam desse filme? Me contem nos comentários. Obrigado por assistir, até o próximo!